Olá, eu sou Alessandra Costa, professora BSSP, desejo boas-vindas, então seja bem-vindo, seja bem-vinda, porque nós vamos falar de um tema bem importante que vem tirando o sono aí de algumas empresas, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados e os desafios da adequação. Então, nesse nosso bate-papo, nesse nosso workshop gratuito, nós vamos falar de um assunto bem importante, que é imprescindível para qualquer empresa e que tem mudado a vida de qualquer empresário. Perfeito? Então, vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, muito relevante e bem atual. Bom, mas antes de falar do tema em si, da LGPD e os desafios que as empresas vêm tendo que lidar no dia a dia, eu coloquei aqui um pouco do meu perfil, coloquei aqui o meu link no LinkedIn e coloquei aqui um breve resumo do meu currículo. Então, eu sou advogada, eu sou DPO certificada pelo Instituto Exim, sou instrutora certificada pelo Instituto Exim, que é um instituto internacional, sou pós-graduada em Direito Previdenciário, em Compliance Digital e venho estudando regras relacionadas aqui à segurança da informação. Também sou consultora na área trabalhista há mais de 15 anos, sempre com foco empresarial, voltado para as empresas. Também atuo na parte previdenciária há mais de 15 anos, sou articulista, coautora de 3 livros jurídicos, palestrante e professora BSSP, ok? Então, vamos lá? Quem quiser falar comigo, pode me mandar aqui uma mensagem pelo LinkedIn, então, eu estou aqui à disposição. Bom, vamos lá. Falando da LGPD. A LGPD ela foi instituída pela Lei 13.709, que é uma lei de 2018, mas que só começou a vigorar em 18 de setembro de 2020, tá? É claro que a gente pensava que no ano aí cheio de questões diferentes, de pandemia, de crise econômica, que isso fosse ficar para o ano de 2021, que a lei de proteção de dados ela fosse começar a vigorar em 2021, só que na verdade por uma determinação, ela começou a vigorar em 2020, mais precisamente no dia 18 de setembro de 2020. E aí, quando a gente fala de LGPD, a primeira dúvida é a seguinte: LGPD se aplica a dados de pessoa física, a dados de pessoa jurídica ou a ambos? Primeiro ponto, a LGPD, ela vai se pautar em dado de pessoa física. Dado de pessoa jurídica não é tratado na LGPD. E quando ela trata de dado, eu costumo dizer o seguinte, que a LGPD, ela se pauta, a lei é pautada em 2 grandes regras. Primeiro, todo tratamento de dado pessoal, por meio físico ou por digital, pouco importa. Se esse dado ele entra na tua empresa por meio de WhatsApp, por formulário físico, papel, se é por meio de sistema, não importa, você deve observar as regras da LGPD, isso é importante, é imprescindível, tá? E além de você observar essas regras relacionadas à LGPD, você precisa que esses dados dessas pessoas físicas que você coletou, eles sejam colocados internamente de uma forma que você possa protegê-los. Então, é assim, coleta de dado tem que ter um motivo, um fundamento, a gente vai verificar isso, e além do mais, a sua empresa precisa tomar todas as providências para evitar, por exemplo, um vazamento de dado, tá? Nesse contexto, é importante que a gente identifique quando a gente tem que aplicar a LGPD. Já posso dizer para você que a maioria dos casos, a maioria das empresas terão que aplicar a LGPD. Quando? Quando tiver uma operação de tratamento. O que é operação de tratamento? É quando você coleta um dado. Você coleta esse dado em decorrência de um contrato, você coleta esse dado porque você vai trabalhar numa planilha desse dado, você coleta esse dado e ele vai para o sistema, você coleta esse dado e ele fica no seu caderninho, dentro da gaveta, tudo isso é considerado como tratamento de dado. Então, a LGPD ela se aplica a qualquer operação de tratamento de dado que é realizada aqui por uma pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Independentemente do meio, pode ser digital ou não, do país de sua sede ou país onde estão localizados os dados, desde que a operação de tratamento ela seja realizada dentro do Brasil, em território nacional. Essa atividade de tratamento tem a finalidade, o objetivo de ofertar ou fornecer bens ou serviços
ou tratamento de dados de indivíduos localizados no nosso território nacional, ou ainda, dados pessoais, objeto do tratamento, tenham sido coletados no território nacional. Então, ele traz isso na lei de forma expressa. Agora, em que situações a LGPD não é aplicada? Ele traz para nós aqui 4 situações. Primeiro, se a coleta ela é realizada por pessoa física para fins exclusivamente particulares e não econômicos, ok? Não econômicos, mas se for uma pessoa física que coleta esse dado para fins econômicos, aí aplica a LGPD. Então, por exemplo, um contador é pessoa física, tem que observar a LGPD? Sim. Um médico? Sim. Um advogado? Também. Ok? Por quê? Porque ele está coletando aquele dado para finalidade econômica. Ele é uma pessoa física, mas ele coleta o dado para finalidade econômica, então não se enquadra nessa primeira hipótese. Segunda hipótese, que nós não vamos ter aplicação da LGPD. Quando a coleta desse dado é para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos ou acadêmicos. Ou ainda, quando a coleta desse dado ela vai ser realizada para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado enquanto país, as atividades de investigação e repressão de infrações penais, ou, quarta hipótese, provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamentos brasileiros, objeto de transferência internacional de dados com outros países que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados adequados aqui à LGPD. Perfeito? Então, são essas situações aqui, essas 4 hipóteses em que nós não teremos a aplicação da LGPD, ou seja, exceção à regra. Maioria dos casos, a gente vai ter sim que observar as regras relacionadas na Lei 13.709 de 2018. Bom, nesse contexto, é importante a gente observar que o dado pessoal é o quê? É a informação relacionada à pessoa física. Toda vez que a lei trouxer pessoa natural, é pessoa física, identificada ou identificável. Então, o meu nome me identifica, o meu CPF me identifica. Existem situações em que você consegue identificar uma pessoa, não por características tão próximas, mas, por exemplo, se nós hoje dissermos quem é o presidente do país, presidente do país no ano de 2020, presidente do país em 1995. Nós vamos saber quem são esses atores, ok? Então, é uma situação identificável. Nesse cenário, nós temos o dado pessoal sensível. Então, eu costumo dizer que o dado pessoal sensível é aquele dado que, se a gente pudesse materializar, ele estaria dentro de um cofre. Por quê? Porque ele é um dado que, se exposto de uma forma indevida, ele pode acarretar um prejuízo maior para as pessoas. E quais são esses dados? A lei estabelece. Então, ela define, por exemplo, questões relacionadas à origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou orientação sexual, ou seja, a vida sexual de um indivíduo, dado genético, biométrico, quando vinculado a uma pessoa física. Ou seja, na sua empresa, com certeza você vai ter dados relacionados à pessoa física, certo? E você terá dados sensíveis também. Quer um exemplo? No seu RH. O seu RH, ele deve ter, em algum momento, o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional. Esse ASO, ele é necessário para a contratação de um empregado, para exames periódicos e no caso de rescisão. Então, aqui você tem dados relacionados à saúde, e esses dados, eles não podem ficar expostos de uma maneira incorreta. Você também deve ter, dentro da sua empresa, na parte de colaboradores, de empregados, dados relacionados à orientação sexual. Por exemplo, se você concede assistência médica para o seu colaborador, e essa assistência médica é extensiva ao cônjuge, consequentemente, você já sabe aqui a orientação sexual da pessoa. Então, esses dados, eles devem ser protegidos de uma forma maior pela empresa, que é considerada controladora desses dados. E quando a empresa, ela transfere esse dado para uma outra empresa, por exemplo, para a empresa de plano de saúde, para um cliente, né?
ou por uma filial fora do país, ela deve observar regras específicas. Eu não posso transferir esse dado sem ter ciência, sem que a empresa que está recepcionando esses dados, deixe de observar regras relacionadas à LGPD. Então, todos envolvidos no manuseio desses dados devem obrigatoriamente observar as regras de LGPD. Isso aqui, gente, é uma segurança para o indivíduo. Isso é algo que é necessário, por quê? Porque você tinha, e até hoje você tem, a transferência de dados pessoais sem a devida observância legal, e isso pode acarretar algum tipo de prejuízo para a pessoa, né? Quem nunca recebeu aquela ligação no qual a pessoa sabe da tua vida e que você diz, mas como você sabe? Como você me achou? Não é verdade? Quem nunca recebeu uma ligação como essa? Né? E a ideia é evitar que as pessoas sejam surpreendidas por esse tipo de coisa. Perfeito? Então, quando nós falamos em LGPD, existe a obrigação de a empresa aplicar esses princípios que estão definidos aqui. São 10 princípios. Toda coleta de dado, todo processamento, ele deve observar essas regras. Primeiro, finalidade. Eu não posso solicitar algo a mais. Se eu estou sendo contratada numa empresa, por que eles vão pedir, de repente, a cor dos meus olhos? Isso é necessário? Não, não é necessário. Estou sendo contratada como advogada, por exemplo, numa empresa. Isso é necessário? Então, você só pode solicitar dados que sejam realmente necessários. Então, se eu estou sendo contratada como empregada, quais dados são necessários? Há dados que são necessários para colocar em social, há dados que são necessários por força do contrato, há dados que são necessários para você passar para a empresa de saúde, né? E assim vai. Existe a necessidade também do princípio aqui da adequação, né? Tudo tem que ser adequado. Da necessidade, será que de fato você precisa daquele dado? Né? Livre acesso, qualidade dos dados, transparência. Então, a gente está falando aqui de ter transparência na relação, né? E quando a gente fala, por exemplo, da transparência, né? Um ponto importante, a LGPD ela não é aplicada só para cliente. Não pense você que eu vou aplicar a LGPD para o meu e-commerce, para o meu cliente que está visitando o meu site. Não. Qualquer pessoa que se relacionar, na verdade, com a tua empresa, você vai ter que observar aqui algumas regras relacionadas aqui à LGPD. Transparência, segurança, prevenção, não discriminação, é um fundamento aqui, é um princípio importante. A responsabilidade e prestação de contas. Então, a partir do momento que eu coleto aquele dado, eu realmente preciso saber da minha responsabilidade e se eu for questionada pelas autoridades, né, eu preciso, de fato, prestar contas quando devidas. Além dos princípios, é imprescindível que a empresa observe 10 bases legais. Por quê? Toda coleta de dado, ela tem que ser enquadrada em uma dessas hipóteses. Por que eu estou coletando dado? Por quê? Porque eu tenho consentimento, mas nem tudo a gente resolve com consentimento. É o cumprimento de uma obrigação legal, eu estou coletando um dado porque o e-social, né, ele define que eu preciso informar aquele dado na qualidade de controladora, de empresa contratante? Sim, pode ser. Execução de uma política pública, tem uma norma que define que eu preciso daquele dado, que aquilo é importante para a execução de uma política pública, por exemplo. Estudo por órgão de pesquisa, execução de um contrato de venda, né? Para a gente fechar um contrato de compra e venda, eu preciso, na verdade, de dados do comprador e do vendedor. Não preciso? Preciso. Senão, eu não consigo fechar esse contrato. Exercício regular do direito, proteção à vida, tutela da saúde, proteção de crédito, legítimo interesse. Então, são 10 bases legais que nós temos dentro da lei que tratam desse assunto. E toda vez que eu tiver um dado, que eu for coletar um dado, eu vou ter que observar essas bases legais aqui. Bom, um ponto importante. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela diz o seguinte, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a partir de agosto de 2021, poderá aplicar penas que vão de uma advertência, uma medida corretiva, até uma multa que pode chegar a 50 milhões por infração.
né? Na verdade, uma multa que pode chegar a 2% do faturamento da empresa, limitado a 50 milhões por infração. O que isso significa dizer, Alessandra? Isso significa dizer que uma empresa que que não observa as regras da LGPD, que faz alguma coisa fora do que a norma determina, possibilita, ela corre o risco de, em agosto de 2021, ela ser alvo de uma fiscalização, a fiscalização em âmbito administrativo, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e ela corre o risco de ser autuada. Aí, a pergunta que me fazem no dia a dia, Alessandra, eu preciso esperar, eu posso esperar todo esse tempo para me adequar, para adequar a minha empresa? Eu vou dizer para você sinceramente, não faça isso. Porque se você já está tendo esse tempo para se adequar, quando começar em agosto, e se você eventualmente for questionado, você vai ser autuado, porque você teve um tempo, tá, para se adequar e não fez. Então, esperar, né, nas vésperas, de repente lá, é agosto, um mês antes, 2 meses antes, eu começo a pensar nisso, isso é perigoso, tá? E a questão da multa, da possibilidade de multa administrativa não é o mais grave. O que é o mais grave aqui? Hoje a empresa ela pode ser alvo de uma demanda judicial relacionada ao tema, se eu, por exemplo, pessoa física, entendi que eu fui prejudicada em decorrência de um ato realizado pela empresa. Então, acho que a empresa deixou de observar uma regra da LGPD. Por exemplo, estão me mandando e-mail marketing e eu não autorizei. Não autorizei. O que eu posso fazer, então? Eu posso levar esse caso para que o Poder Judiciário, analise a situação. Ok? E, além do mais, se a minha empresa ela foi exposta em algo relacionado a deixar de observar a LGPD, se ela foi exposta na mídia, isso pode criar uma crise de marca. Isso não é bom para o negócio. Então, o que pode acontecer nessa situação? Eu posso ter perda financeira porque eu deixo de fazer negócio porque eu não estou em compliance. Perfeito? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Saber que esses impactos, eles vão muito além de uma multa. Isso pode refletir na imagem da empresa. E isso é bem grave nos dias atuais. Porque se a minha identidade, se o meu nome, ele é alvo de críticas severas, eu realmente posso fazer menos negócio. Por quê? Porque as pessoas começam a desconfiar da minha marca. E isso pode ser, isso pode ser ruim na hora de eu fechar um negócio. Perfeito? Então, quando a gente fala em compliance, quando a gente fala de LGPD, é importante estar em compliance no tocante à LGPD. Então, é importante que a gente observe a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, a gente verifique outras leis que podem ser publicadas sobre esse assunto, né? Regulamentos internos devem estar de acordo com a LGPD, políticas internas. Então, é preciso que a empresa comece a se adequar de uma forma muito, muito séria, né, para que tudo esteja em compliance. É claro que não dá para a gente virar a chave e falar que está em compliance no tocante à LGPD em 1 dia, 2 dias, 3 dias, né, 1 mês. É importante você fazer um trabalho, dar o primeiro passo e começar essa mudança. Perfeito? Então, isso aqui é bem importante. Nesse cenário, eu dou algumas dicas. E quais são dicas aqui que eu entendo que são importantes? Primeiro, você precisa conhecer a tua empresa. Então, você tem que mapear os fluxos, redefinir as políticas internas. Como é que eu estou fazendo em relação aos dados? Como é que eu estou coletando? Se essa coleta está sendo assertiva, se não está sendo? Então, é imprescindível que a empresa possa conhecer esse processo. Não é que a empresa não se conhece, não é isso, mas aqui a LGPD, ela define um conhecimento que até então não era necessário. Você não tinha necessidade de mapear, de entender por que aquele dado está entrando na sua empresa, para que área ele está sendo transferido, se ele está sendo transferido para uma outra empresa, para um outro país. Então, é imprescindível, com essa mudança, desde lá do dia 13 de setembro de 2020, que é a data que começou a vigorar a LGPD, é importante que as empresas comecem a mapear o fluxo de dados, tá? Dos colaboradores, de toda a empresa, para entender qual a hipótese de tratamento que deve ser aplicada. As políticas internas, elas também devem ser revistas, para que elas fiquem mais transparentes aos colaboradores. Por que isso, gente? Porque quando a gente fala em LGPD, a gente está falando em 3 frentes. A gente está falando em sistema,
Então, o sistema ele tem que estar adequado ao LGPD, com certeza. A gente está falando aqui de pessoas, as pessoas precisam saber o que muda no dia a dia. O que vai mudar no dia a dia em decorrência da LGPD? Né? Um e-commerce, a venda, o saque, o que o saque vai poder passar essa informação? Porque a qualquer momento o titular do dado ele pode questionar a empresa, né? E ele quer saber como é que meu dado está sendo utilizado pela empresa, até quando? Você vai descartar meu dado quando? Então, todas as pessoas envolvidas devem estar preparadas. Então, o sistema, os processos eles devem ser definidos com base na LGPD, os processos internos, e as pessoas devem estar preparadas. Então, é importante que se faça todo esse trabalho, um trabalho muito amplo e muito sério. E aí, eu digo para vocês aqui alguns pontos de atenção. É importante que vocês estabeleçam regras internas para a aplicação do compliance. Esse trabalho de compliance não é um trabalho que você faz hoje e depois você finaliza e ele fica inerte. É de hoje para o futuro. Isso tem que ser misturado ao DNA da empresa. Isso tem que viver, a empresa tem que respirar LGPD. É importante que todos os colaboradores internos e externos saibam das suas obrigações diante da nova regra. O que muda para mim, que sou vendedora externa? O que muda para você, né? Que é gerente? O que muda para você no RH e você trabalha com os dados pessoais, e você trabalha com os dados sensíveis? Todos esses atores, todos esses profissionais precisam estar atentos. Isso precisa mudar. Definir códigos de conduta e privacidade. O que eu posso, o que eu não posso. A gente definir aqui código de privacidade, regras relacionadas à privacidade, elas precisam ser muito claras e objetivas, para que qualquer pessoa entenda. Investir em treinamento e numa equipe de apoio. É importantíssimo. Você precisa treinar as pessoas. Você pode ter o melhor processo, você pode ter o melhor sistema, mas se você não treinar as pessoas, o que acontece? Haverá falha em todo aquele contexto. Então, pessoas são importantíssimas para o compliance. Se, eventualmente, uma pessoa deixar de observar uma regra, por exemplo, do ponto de vista trabalhista, é possível, né, aplicar alguma sanção? Sim, mas com cautela, muita cautela. Existe a possibilidade de uma rescisão, até mesmo por justa causa, uma suspensão disciplinar, uma advertência, mas cautela. Até porque nós sabemos que quando a empresa aplica algum tipo de penalidade nesse sentido, ela corre o risco de ter um problema na Justiça do Trabalho se ela não conseguir comprovar isso de uma forma inequívoca. Então, é importante que as regras sejam estabelecidas em um documento prévio, que o treinamento seja realizado, para que isso fique muito bem evidenciado e que, se houver, de fato, uma inobservância dessas regras, que os fatos sejam apurados. Então, por exemplo, ASO, que é um atestado de saúde ocupacional. A pessoa que trabalha no RH, ela não pode ficar comentando, por exemplo, sobre a saúde de um outro colaborador. Então, tudo isso é algo que você precisa trabalhar na sua empresa. É possível monitorar as atividades dos colaboradores com o intuito do quê? De melhorar processos. Tá? Mediante uma comunicação prévia. Eu não estou dizendo aqui que é uma forma de perseguição, jamais. O que eu digo é que você pode monitorar todas essas atividades que são realizadas pela sua empresa com fins de melhorar. E aí está em compliance. E, consequentemente, fiscalizar as atividades empresariais. A ideia é trabalhar para estar em conformidade e melhorar o processo. Então, esses pontos aqui são pontos de atenção que precisam ser observados pelas empresas. Tá? Quando a gente fala em LGPD, a gente está falando de um trabalho contínuo. E, para se adequar, não é simplesmente a gente falar, olha, eu vou trabalhar numa frente, no sistema. Eu tenho que trabalhar em sistemas, em processos e pessoas. Eu tenho que reanalisar toda a situação interna para definir o que de fato precisa ser alterado, ok? Então, aqui eu trouxe para vocês um pouquinho da LGPD, para que vocês comecem aqui a entender um pouco desse cenário, tá? Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto e vocês poderão fazer perguntas, tirar dúvidas, ok? E aqui eu digo, mais uma vez, coloquei aqui o meu link, tá, de acesso, e muito obrigada, e fiquem à vontade agora para que façam as perguntas, vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas para mim, para que a gente possa bater um pouco mais de papo sobre a LGPD.